Alô, meu amigo, alô, minha amiga. A Microsoft liberou agora na versão de julho de 2023 do Power BI a funcionalidade de linhas suavizadas no gráfico de linha. E eu vou dizer para você neste vídeo por que você não deve utilizar este gráfico. Eu estou aqui com alguns gráficos que vão ajudar a gente a desenvolver nosso raciocínio. Eu vou começar com um gráfico de dispersão, mas antes deixa eu dar uma olhada. Deixa eu mostrar aqui os nossos dados. Eu criei uma tabelinha simples que eu digitei aqui dentro do Power BI mesmo, com os anos de 2010 a 2014 e chutei aqui, simulei uns números de vendas, de valores faturados por uma empresa qualquer durante esses anos. Então, eu não tenho dados aqui de hierarquia de datas, mês, dia, trimestre, nada disso. Só os valores de anos fechados e as respectivas vendas. Então, eu criei um gráfico de dispersão, e nesse gráfico de dispersão, logicamente, eu tenho no eixo X, no eixo horizontal, eu coloquei os anos, lá da minha tabela, o eixo temporal, e no eixo Y, ou seja, o eixo vertical dos valores, eu tenho aqueles mesmos valores faturados, sendo que esses pontinhos, esses marcadores, são justamente os nossos valores a cada ano. Logicamente que num gráfico de dispersão, normalmente você não vai colocar os anos, o eixo temporal, no eixo X. Então, o gráfico de dispersão ele tem um uso apropriado e normalmente você não usa o gráfico de dispersão com o tempo, mas eu fiz isso aqui. Bom, o Power BI vai gerar para você, se você quiser, mas a aplicação prática do gráfico de dispersão geralmente não é essa. No entanto, eu fiz aqui somente para servir ao nosso atual exemplo. Se você quer entender um pouco mais de visualização de dados, quando aplicar um tipo de gráfico, quando aplicar outro, quais são os pontos fortes de determinados gráficos, os pontos fracos, o que é que a gente consegue fazer dentro do Power BI, mas que para fins informativos não é bom fazer. Então, tudo isso eu vou discutir lá no nosso curso de Business Intelligence para contabilistas e outros profissionais de business. O curso já está quase pronto, a gente já está para lançar. Se você tiver, quando você estiver vendo este vídeo, o curso já estiver pronto, então eu vou deixar o link aqui embaixo e aí você vai poder acessar. E nosso curso vai tratar sobre várias coisas, e inclusive a gente vai ter um módulo bem extensivo, bem completo, falando exclusivamente sobre visualização de dados, tudo voltado para a área de business, né? Com um foco no cliente, com um foco ali no seu usuário. Então, dito isso, vamos continuar elaborando a ideia de um gráfico de dispersão para o gráfico de linhas. Em tese, você pode ver que o gráfico de linhas, ele nada mais é do que, ó, se você observar os mesmos marcadores que estão no meu gráfico de dispersão, também estão no meu gráfico de linhas. Deixa eu até aumentar o tamanho aqui dos marcadores para deixar isso bem evidente, tá vendo? Os marcadores estão... Opa, é para aumentar, não diminuir. Os marcadores estão nos mesmos locais onde estão no gráfico de dispersão. Então, você consegue inferir aí rapidamente que o gráfico de linhas nada mais é do que um gráfico de dispersão, sendo que os marcadores são ligados por meio de linhas. E aí você pode, esse gráfico de linhas, ele pode, se você tiver no eixo temporal, e aí sim o gráfico de linhas é um gráfico apropriado para fazer uma evolução temporal, você tendo essas linhas entre cada item de cada ano, você pode induzir o seu usuário ao erro. John, você está dizendo que o gráfico de linhas é ruim? Você acabou de dizer que o gráfico de linhas é bom para fazer uma evolução temporal. Então, vamos esclarecer isso aqui. Olha só, no gráfico de dispersão, eu tenho uma bolinha em cima de 2010, uma outra bolinha em cima de 2011, e você percebe que esses dados, eles são separados, né? Então, eles não têm essa ligação entre eles. Isso aqui fica bem claro no gráfico de dispersão, de que essa informação ela está em 2010, depois você tem um salto para a próxima bolinha, ou seja, no meio você não tem nada. Então, no salto para a próxima bolinha, você já tem os dados de 2011 e você não tem nada entre cada um dos anos, ou seja, entre os marcadores, entre os pontinhos, você não tem nada. Então, isso fica bem claro que sua informação está em pacotes separados. Já no gráfico de linhas, quando você tem poucos itens aqui na linha cronológica, na linha de data, no eixo X, você termina tendo muito espaço
entre cada ano. E quando você tem muito espaço entre cada ano, você estabelecer uma linha entre dois pontos pode parecer ao seu usuário que essa linha representa dados que estão crescendo uniformemente, estão crescendo de uma forma uniforme. Então, por exemplo, entre 2010 e 2011, um leitor incauto, ele pode achar que esse espacinho aqui, ó, entre 2010 e 2011, seria junho de 2010. Então, se ele imaginar que aqui no meio é junho de 2010, se ele traçar, pensar nisso aqui como um plano cartesiano, né? Então, você pode subir uma linha imaginária mais ou menos aqui e comparando com o eixo Y, você vai imaginar que neste ponto a receita foi de mais ou menos 5.550.000, 5.560.000, ou seja, essa linha ela dá a impressão de que esse intervalo entre 2010 e 2011 continua tendo valores sendo apresentados por meio da linha. Então, aqui entre 2010 e 2011, você teria janeiro de 2010, fevereiro de 2010, e assim vai até o final de 2010, que seria o começo de 2011, seja por mês ou seja por dia. Então, essa linha ela pode ser confundida com valores que estão crescendo de uma forma uniforme, né? Como é uma linha reta, então esse crescimento aqui, se você lembrar lá das funções no ensino médio, esse crescimento aqui seria um crescimento uniforme. Também aqui, né, de ano entre cada ano, esses dados seriam dados crescendo ou diminuindo de forma uniforme. A gente sabe que na prática não é, que realmente essa linha entre cada ano não significa nada, ela tem a função unicamente de criar uma fluidez, de criar uma conexão para dar uma ideia de continuidade. Somente para isso. Mas se você tivesse nesse gráfico, em vez de você ter somente 1, 2, 3, 4, 5 anos e esse espaço grande entre um ano e outro, se você tivesse, por exemplo, desses mesmos 5 anos, os seus dados fossem diários, então se você tivesse 365 pontinhos entre 2010 e 2011, 365 entre 2011 e 12, assim por diante, então esse gráfico aqui de linhas, ele ficaria tão preenchido que olhando de cara você nem veria, pelo menos não nitidamente, as linhas entre cada dia, entre dia e dia. Dessa forma, o gráfico de linhas ele termina ficando mais efetivo e a leitura dos dados termina ficando mais correta e menos propensa a erro se você tiver um intervalo temporal grande onde as linhas não possam ser vistas entre os dados de cada período, né? Então, eu sempre aconselho que quando você tiver séries temporais curtas, em vez de você ter um gráfico de linhas, deixa eu dar aqui um Ctrl+C, Ctrl+V, que em vez de você usar um gráfico de linhas, você use um gráfico de colunas. Por quê? Primeiro que o gráfico de dispersão, eu usei ele aqui somente como uma base, né, para desenvolver a ideia. Você não vai usar um gráfico de dispersão com um eixo de datas no eixo X. Não é a prática correta para um gráfico de dispersão. Mas você poderia usar um gráfico de colunas. Para períodos curtos, ele é melhor. Por quê? Porque fica bem claro que essa coluna não está ligada com essa e com nenhuma outra. Então, os dados estão separados. Já se você tivesse uma série temporal longa, o gráfico de linhas fica legal porque você já não tem esse espaço tão grande entre cada período e aí não dá essa impressão de que você tem dados contínuos aqui, ó, nesse intervalo entre um ano e outro, como eu já falei. Só que aí se você pegar e transformar isso aqui num gráfico de linhas suavizadas, o problema fica ainda pior. Deixa eu só comentar que o gráfico de linhas suavizadas só foi implementado a partir da versão agora de julho de 2023. Então, se você ainda não tem essa versão, para poder ter acesso a esse gráfico com as linhas suavizadas, você vai ter que baixar a versão mais recente, que hoje seria julho de 2023. Ao instalar essa versão atualizada, se você ainda não tiver com essa função habilitada, eu vou mostrar daqui a pouco como fazer, mas se não estiver habilitada para você, você vai lá em cima em Arquivo, vai em Opções e Configurações, Opções, e aí ele vai abrir esse painel, você vai em Recursos de Visualização e habilita Interação no objeto. Essa daqui, ó. Interação
no objeto. Se estiver desmarcado para você, você marca, vai lá, dá um OK e reinicia o Power BI. Não é o computador, é o Power BI. Você fecha o Power BI e abre de novo, então ele vai estar disponível. Então vamos fazer o seguinte, supondo que você agora já está com essa função habilitada, eu vou de novo dar um Ctrl+C, um Ctrl+V e vou copiar esse gráfico de linhas. Só que agora eu vou lá na formatação e vou procurar, ó, linhas. E ele vai me dar essa opção de tipo de linha. Então no tipo de linha eu vou selecionar suave. E aí olha o que é que vai acontecer. O Power BI vai suavizar o meu gráfico. E aí, basicamente, eu tenho pelo menos aqui, né, que eu tenho uma série temporal curta e com um espaço grande entre eles, o problema que eu já tinha no gráfico de linhas anterior, agora ele vai ser ainda aumentado, ele vai ser ainda intensificado. Por quê? Porque qualquer leitor com bom senso, ele vai perceber que não é possível que meus dados, mesmo que eu tivesse aqui no gráfico de linhas comuns, de linhas retas, mesmo que fosse razoável que eu estivesse mostrando valores entre cada ano, que essas linhas representassem valores entre cada ano, seria estranho se você tivesse sempre valores crescendo aqui uniformemente, descendo uniformemente, sempre numa linha reta entre cada período. Então, isso aí já não seria razoável, já não seria muito verossímil. Então, um leitor com um pouquinho de bom senso, ele vai olhar esse gráfico e vai dizer, não, peraí, não é possível que essas linhas, vamos supor aqui, né? Se entre 2011 e 2012 a gente tivesse os meses escondidos aqui, não é possível que mês a mês essa linha sempre estivesse descendo reta ou subindo reta entre todos os períodos. Dessa forma, já dá para se imaginar que essa linha não representa realmente dados, ela simplesmente é uma conexão para mostrar fluidez. Já quando você mostra um gráfico de linhas com linha suavizada, como essa curva que é feita aqui já é diferente de ano para ano, então isso aí já é mais fácil de induzir o seu leitor a achar que esse intervalo de dados, esse intervalo entre um ponto e outro, na verdade representa algum tipo de dado, uma função ou qualquer tipo de informação que na verdade não existe, né? Na verdade, essas curvinhas entre os marcadores não está indicando nada, não está informando nada. Pelo menos nesse meu gráfico, não. Talvez se você tiver, como eu falei, aquele gráfico de linhas mais completo, né, com informação diária, possa até fazer algum sentido em alguma situação, mas nesse tipo de exemplo aqui, você só vai confundir o leitor lá da sua informação, né? Logicamente, se você estiver prestando a sua informação para uma pessoa que entenda de dados, entenda de Power BI, de Excel, enfim, essa linha suavizada já existia no Excel desde muito tempo atrás, e então aquela pessoa vai até entender que isso aqui é um gráfico de linhas suavizadas. Mas vamos supor que você seja aí uma pessoa que tem um escritório de contabilidade. Então você vai criar um Business Intelligence, vai criar um painel de gerencial para o seu cliente, que é seu João, dono da padaria, ou dono ali de uma loja de sapatos. Provavelmente ele não é versado em dados, então ele pode se confundir com isso aqui. Então, por isso é que eu acho que, na minha opinião, eu acho que o gráfico de linhas, ele, por si só, ele já precisa ser usado com cuidado, geralmente com linhas temporais mais longas, e especialmente se for com gráfico de linhas suavizadas, é ainda mais perigoso. Então, sempre que você tiver uma série de dados que não for tão longa e que se realmente você não tiver dados entre os intervalos aqui, ó, entre cada período, prefira o gráfico de colunas, porque ele deixa bem claro que não há ligação entre esses dados. Então, o gráfico de linhas suavizadas é um gráfico muito bonitinho, é um gráfico de linhas aí nutelizado para seus dashboards ficarem legais, mas eu sempre falo que gráficos não são feitos para serem bonitinhos, eles são feitos para informar. Então, se você conseguir colocar as duas coisas juntas, maravilha, mas entre ter um gráfico que tem uma aparência legal e um gráfico que informa corretamente, sempre priorize a informação correta, até porque a pessoa lá do outro lado pode, às vezes, tomar uma decisão incorreta com base num gráfico que apresenta informação ruim. Então, se você gostou
desse vídeo, se você tem opinião divergente ou concorda, queria saber muito a sua opinião. Deixa um comentário aqui embaixo. Na sua experiência, esse gráfico suavizado tem causado problema? Tem te ajudado? Quais são os resultados e como é que ele tem afetado aí o seu trabalho, ou do seu cliente, ou do seu chefe, enfim, do leitor da sua informação. Então não se esqueça de deixar seu like, se inscreve aqui embaixo, ativa o sininho para ficar ligado nas notificações dos novos vídeos e compartilha com seus amigos. Um abraço e até o próximo vídeo.